Boa noite a todos os nossos telespectadores da TV Câmara aqui no canal 16 da NET e também a todos os que nos acompanham no nosso canal do YouTube da TV Câmara de Passo Fundo. Eu sou André Vieira e estarei com vocês aqui no programa Câmara Entrevista durante esse ano de 2022, trazendo assuntos de interesse da comunidade e apresentando um apanhado do trabalho de todos os parlamentares da nossa Câmara Municipal. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o vereador Alberi Grando. Seja bem-vindo, vereador. O prazer é meu, André. Estamos aqui à disposição. Apreciamos muito o trabalho da nossa TV Câmara, por isso estamos aqui dispostos a responder tudo que for necessário para esclarecimento da nossa população. Muito bem. Então, para iniciar nossa conversa, conta para a gente um pouco do início e da sua trajetória política até essa 18ª legislatura. Bom, nós iniciamos a nossa caminhada política na cidade de Santa Bárbara do Sul, embora passo-fundense. Eu comecei minha política, na verdade, política partidária em Santa Bárbara, porque eu fui trabalhar lá como médico e, dali uns anos, se criou a Secretaria Municipal da Saúde daquela localidade e eu fui convidado pelo prefeito de então, né, para assumir essa área, essa secretaria. A partir daí, a gente trabalhou mais na parte do executivo. E ali em 89 eu fui convidado para voltar a Passo Fundo. E nessa volta eu fui convidado pelo prefeito Dipp da ocasião, né, de 89 a 92, eu fui o secretário então dele na área da saúde. Então até então apenas no executivo, né? Mais tarde reassumi a Secretaria da Saúde, né? E aí fui desafiado de disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Passo Fundo, né? Então, eu larguei um pouquinho o executivo e passei a ser do legislativo. Então, essa foi a minha trajetória. Fiquei 3 legislaturas, né? Na verdade, uma pela metade, porque a primeira legislatura que eu assumi aqui em Passo Fundo foi quando um vereador de Passo Fundo assumiu a deputação, ele foi para a Assembleia Legislativa, assumiu como deputado e eu era o primeiro suplente naquela época do PDT, então assumi por 2 anos como vereador. Aí fui reeleito, depois não consegui a reeleição e agora fui reeleito para mais uma legislatura. Essa é a minha história. Teve um intervalo, então. Sim, mas me explica essa questão da medicina te trazer para a política. Isso foi automático? Como é que aconteceu esse convite lá em Santa Bárbara ainda? Eu acho que isso é uma coisa até natural, que como tu trata com as pessoas, tu trata do sofrimento das pessoas, é muito fácil, né, tu acabar tentando fazer alguma coisa a mais. Isso eu digo porque qualquer médico sente essa tendência de querer fazer mais do que simplesmente atender no consultório, dar o medicamento, fazer uma cirurgia, fazer um parto. Ele vê a necessidade, às vezes, de participar mais ativamente, quem sabe, criando alguma coisa a mais. Isto é, um programa que vai beneficiar essa ou aquela pessoa, um segmento da sociedade que precisa do atendimento à saúde. Então, me parece, naquela ocasião, que foi isso que me levou. Porque, assim que se criou a secretaria, isso, vou te dizer, foi em 1985, né? Os municípios estavam recém começando a criar as secretarias municipais de saúde. Até então, quem fazia saúde era o Estado, né? E a União, através do antigo INAMPS. Sim. Os mais antigos vão lembrar disso aí, né? A Secretaria da Saúde Municipal quase não existia. Aí se criou lá em Santa Bárbara a Secretaria Municipal de Saúde, diga-se passagem, a Saúde, Ciência Social e Meio Ambiente. E o prefeito de então me convidou para assumir essa área. Fizemos um plano municipal de saúde para atender justamente essas áreas que me pareciam naquela ocasião importante que fossem atendidas. Então aí acabei. Então, respondendo objetivamente a pergunta, eu acho que o médico se aproxima muito das pessoas, sente o sofrimento das pessoas em determinados momentos e é fácil, então, a partir daí, tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, então o convite do Ayrton Lângaro Dipp, então prefeito de Passo Fundo naquela legislatura 89-92, já tinha um conhecimento desse teu plano e aí vem a pergunta, qual foi o maior desafio de assumir
uma cidade do tamanho de Passo Fundo na época, né, uma secretaria de saúde para implementar, né, ou talvez fazer funcionar, tocar um plano de saúde com gerência local? A primeira coisa é que nós éramos no mesmo partido, PDT. Eu, com a experiência de ter sido secretário municipal da saúde, e já com o plano de retornar para Passo Fundo, ficou fácil, né? Então, voltando para cá, com uma experiência já de ter sido o primeiro secretário e quem ajudou a criar uma Secretaria de Saúde, né? Faltando alguém, no meu ponto de vista, que atendesse essas qualificações que o prefeito Dipp achava que era importante, ele fez esse convite e eu acabei aceitando e assumi a Secretaria da Saúde. Eu acho que o grande desafio que foi enfrentado aqui foi o que eu enfrentei lá também. Quer dizer, era início de uma coisa que não existia, que era ter um órgão dentro do município para atender uma área assim tão importante digamos assim, tão perigosa também, né? Tão desafiadora, porque foi um desafio muito grande, né? Em tentar criar um plano para atender. Naquela época não existia o SUS veio um pouquinho mais tarde, em 91, né? Naquele início em 90, 89, 90, isso era uma novidade, não se sabia como fazer. A partir do advento do Sistema Único de Saúde, muita coisa facilitou, né? Mas realmente assim foi um desafio bastante grande, né? Uma coisa desconhecida, mas eu tenho a impressão que no final de toda a história, a nossa trajetória aqui no início foi exitosa, sim. Sim. Pegando o gancho do desafio, já tenho que fazer uma pergunta ligada a essa. O desafio de implementar um plano de saúde com gerência local do zero tem o seu valor e tem o seu peso. Mas vamos falar de um panorama da saúde hoje na cidade, numa possível pós-pandemia, numa saída de uma pandemia do coronavírus. O desafio da Secretaria de Saúde na gerência local hoje, com a cidade com mais de 210 mil habitantes, é um grande desafio também? Muito grande, muito grande. E naquela época, André, é importante se diga, lembra que o orçamento do município ainda não se previa esse gasto que é muito grande. A saúde é cara, a saúde é muito cara. Então tem que ter um orçamento adequado. Até que hoje tem uma lei que determina qual é o percentual que cada município tem que aplicar obrigatoriamente na saúde. Esse foi um desafio muito grande. Da onde se tira o dinheiro? Porque o orçamento era da União. A União é que arrecada, né? E mandar para o município, mandava em parte apenas, né? Mas trazendo agora e respondendo a tua pergunta, a pandemia nos pegou no contrapé, sem dúvida. Eu louvo e enalteço o trabalho da nossa secretária atual. Acho que eu não gostaria de estar no lugar dela, né? Porque a gente não sabe o que vai gastar dentro da saúde. Porque esse vírus, essa pandemia, nos trouxe umas coisas totalmente imprevistas. Não se sabia o que estava acontecendo. Aliás, nem sabia que vírus é esse, um pouco ele estava aí, né? Levando todo mundo para o hospital, gente morrendo, né? Não se sabia o que fazer, como ainda não se sabe muito bem o que fazer com o vírus. A pandemia, eu posso dizer assim, que já está bem controlada, não está ainda controlada, mas está bem controlada, e já se tem um conhecimento muito grande de como age o vírus, embora cada dia, cada mês, ele nos surpreende com alguma coisa nova. Mas hoje, assim, o desafio de enfrentamento à pandemia é muito grande, e veja um detalhe importante, praticamente a metade do trabalho da Secretaria da Saúde é em cima de uma pandemia. Só a outra metade que é para fazer tudo o resto. Isso é um problema muito sério. Uma situação que pouca gente tem conhecimento, e é bom que se diga, muita gente, muitos pacientes deixaram de fazer o controle da sua doença crônica, por exemplo, hipertensão, diabetes, porque não podia ir no hospital, não podia ir no ambulatório. O que aconteceu com essas pessoas? Elas começaram a ter agravamento da sua doença. De repente, o paciente nos procurava a cada 2 meses, 3 meses, para receber uma orientação, modificação de medicamento, alteração de posologia. Esse paciente não teve essa orientação.
Agora está retornando. E retornando normalmente com a situação agravada, porque ficou muito tempo sem ter alguém que orientasse. Isso é um problema que nós vamos enfrentar com certeza logo, logo. Sem falar na cirurgia, por exemplo. Tem pessoas que tinham cirurgias eletivas, que se diz, que podia ser protelada, não fez. Quando for fazer a cirurgia, provavelmente ela vai ter mais complicação do que normalmente iria. E o agravamento desses quadros de saúde da comunidade também implicam em um custo maior, tanto para a saúde pública quanto particular. Sem dúvida. Trazendo lá de 1990 para cá, tem mais um detalhe importante, assim, a expectativa de vida cresceu muito. Quer dizer, naquela época se morria, ou melhor, a expectativa de vida era, digamos, 65 anos. Hoje é 75. Então nós temos mais idosos. Nós estamos vivendo mais, graças a Deus. Sim. Né? Vivendo muito mais. Isso acarreta em custo maior também para o serviço público. Então, isso tem que ser visto também. Então, em outras palavras, cada vez mais precisamos de mais dinheiro para poder atender essa parcela da população que está envelhecendo e precisa de um atendimento maior. Eu vou dar um exemplo só, uma fratura de um idoso com 85 anos de idade, uma fratura de fêmur. Esse paciente provavelmente vai ter uma complicação muito maior. Vai ficar, de repente, acamado, depois no pós-operatório. Esse fato de ficar acamado vai dar problema pulmonar, né, renal. Né? Então, veja que quanto mais envelhecemos, é maior o custo de cuidar da nossa saúde. E essa sobrecarga no Sistema Único de Saúde dessa sobrevida, né, dessa expectativa de vida mais longa, ela exige políticas públicas de saúde, né? Fala para nós só um pouquinho sobre a necessidade de políticas públicas para essa expectativa de vida um pouco maior. Sem dúvida, isso aí é fundamental. Então, muita gente às vezes pensa, pode imaginar, que nós atendemos conforme a demanda vem. Não é. Isso é feito exatamente o que tu estás dizendo, em cima de um planejamento. Nós planejamos o que vai acontecer amanhã, daqui 30 dias, daqui um ano. Eu estou falando em saúde pública agora, né? Isso é tudo planejado. Nós temos mais ou menos ideia do que pode ocorrer lá na frente. Então, o planejamento, e aí demanda muito recurso, é em cima desses conhecimentos. É a parte científica, a parte que estuda as pessoas, estuda as doenças, né? E para isso tem que ter recurso, sem dúvida nenhuma. Vou repetir, a pandemia nos pegou no contrapé. Muito recurso poderia ser aplicado nessa parte de prevenção, de planejamento, acabou sendo aplicado na cura dessa doença. E diga-se de passagem, essa doença, esse vírus é imune a qualquer tratamento. Tem alguns medicamentos que a gente está usando agora com algum resultado, mas mínimo. Esse vírus não dá bola para ninguém. Ele faz o que ele bem entende, infelizmente. Para a gente fechar esse apanhado de uma história geral e de uma introdução do que a gente vai conversar hoje aqui, eu preciso te perguntar sobre as alterações de siglas políticas. Isso é resultado da evolução na carreira pública? Foi uma necessidade pessoal? Alguma demanda em específico que te fez trocar de sigla ao longo da tua trajetória política? Eu tive uma troca de sigla. Eu entrei no PDT lá em 83, né? E troquei depois aqui, quando eu era vereador, por uma questão bem pessoal. Né? Eu achei que algumas coisas aconteceram que não me agradaram, né? Que isso é possível, então eu acabei abrindo mão de um partido e fui acolhido por outro partido, mas uma coisa estritamente pessoal, por uma questão que eu condeno a política, que é a traição. É tu ser traído dentro da tua sigla, da tua própria sigla, num projeto que tu tinha, que era acompanhado por outras pessoas, e essas próprias outras pessoas acabaram te traindo, então eu acabei trocando de partido. Tentei, inclusive, consertar isso aí, não consegui. Mas estou muito satisfeito no partido que estou hoje. Então eu preciso te perguntar, vereador Grando, com a tua experiência adquirida ao longo desses anos todos na política, qual foi a principal mudança que tu sentiu lá dos primeiros contatos com o mundo político e dessa política que é praticada hoje no nosso legislativo, nessa 18ª legislatura?
Eu penso que diminuiu muito a visão ideológica dos partidos. Hoje é uma confusão muito grande. Naquela época, lá em 1980, 83, 85, tu mais ou menos definia quem é quem dentro da política, né? Tinha algumas lideranças que falassem no nome da liderança, todo mundo sabia de que partido era. 4, 5 dá para dar como exemplo, que tu fala o nome, sabe de quem é que é. Históricos. Hoje, não. Eu aposto que eu te digo 4, 5 nomes de lideranças partidárias e que tu não sabe de que partido eles são. E o pior de tudo, não sabe qual é a ideologia dele. Não sabe se é de esquerda, de direita, se é de centro, não sabe. Só sabe que essa pessoa existe e não sabe. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque a tua conduta política ela tem que ter uma base, uma direção ideológica. Ou tu defende, vou dar um exemplo assim, tu defende a extrema direita ou defende a extrema esquerda. Ou tu defende a meia direita ou a meia esquerda. Ou tu é comunista ou tu é liberal. Isso não pode se mesclar. E uma coisa interessante, tu não opta, no meu ponto de vista, porque tu viu alguém, até alguém, digamos assim, tem um líder que tu gosta das posições e tu não, eu gostei do que ele falou, vou ficar com ele. Não, eu acho que está dentro da gente, isso é intrínseco. Ou tu tem uma tendência para ser, digamos, vou dar um exemplo, de direita, ou tem uma tendência de esquerda. Isso no meu ponto de vista, é intrínseco de cada um. E o nosso Câmara Entrevista faz um breve intervalo e já retorna. Não saia daí! O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. E o Câmara Entrevista retorna falando com o vereador Alberi Grando, falando sobre a sua história e trajetória e também um pouco sobre a nossa 18ª legislatura. Vereador, vamos falar agora um pouquinho sobre a atuação do seu gabinete e qual é o teu foco de trabalho para essa 18ª legislatura. É muito importante. Eu acho que o Legislativo, sendo um poder, tem sua missão, né? Muitas pessoas confundem os poderes. Se diz até que tem muito vereador que acha que o Legislativo, a Câmara de Vereadores, é um puxadinho do Executivo, né? Sim. Muitos vereadores não daqui, de outros lugares. Sem dúvida. Vou deixar claro. Não é. Na verdade, o Executivo é um poder, assim como é o Legislativo, assim como é o Judiciário. Cada um tem suas funções, né, suas obrigações, embora devam trabalhar de maneira harmônica. Mas ninguém é subordinado a ninguém. Isso é a primeira coisa que tem que ser bem esclarecido, né? E em sendo o Legislativo um poder independente, autônomo, né, dono do seu nariz, diga-se de passagem, não deve nada para ninguém, embora tenha que trabalhar de maneira harmônica, principalmente com o Executivo. O Judiciário até um pouquinho afastado, mas com o Executivo tem que ser de maneira harmônica. E isso aí nos leva a algumas obrigações, né? A primeira delas é que, embora se tenham os partidos políticos, tenham os vereadores da base, eles também fiscalizam o que o Executivo faz. Que, no meu ponto de vista, é a função mais importante do vereador. Não vejo como a principal função do vereador fazer leis. Leis até se tem demais, né? A principal função do legislador, do vereador, é acompanhar o que o Executivo está fazendo, está executando,
para ver se está de acordo com aquilo que foi programado, né, que passou na própria Câmara de Vereadores, a aprovação do PPA, por exemplo, do Plano Plurianual, para ver se a questão orçamentária está sendo bem executada e atender aquelas aspirações da comunidade, né? Quando o vereador anda por aí, ele recebe várias indicações. Bem que poderia abrir uma rua aqui, ou asfaltar aquela outra lá. Isso é uma indicação. O vereador tem por obrigação trazer essa aspiração da comunidade junto ao executivo. Não que ele tenha o poder de mandar no prefeito. Então, por isso que ele faz uma indicação. Porque o vereador não pode, para começar, criar qualquer lei que demande custos. Eu não posso pedir para o prefeito, ou obrigar o prefeito a asfaltar uma rua. Não, isso não é minha competência. Por quê? Porque isso demanda custo. Quem faz a parte de custo, quem tem orçamento, quem controla o dinheiro, é o executivo. Então, eu faço uma indicação. Posso sentar com o prefeito, explicar que a comunidade precisa e o prefeito vê se pode fazer aquilo ou não. Isso é uma função importante do vereador. Como é uma função importante também, pedir informações. Então, outra prerrogativa do vereador em pedir informações. Alguma coisa não está bem. Está faltando, sei lá, um ônibus para levar as crianças de casa até a escola. Eu faço o pedido de informações, se aquilo é correto, e se aquilo de fato é correto, eu vou, junto ao prefeito, ao secretário da pasta, pedir que aquilo seja executado. Isso é a função. Então, o vereador tem essa função, que, no meu ponto de vista, como eu falei, é muito mais importante do que criar uma lei que muitas vezes é inócua, que não tem sentido, né? Mas também é a nossa função. E, às vezes, é necessária essa lei, sim, e aí, então, quem pode fazer essa lei é o legislador, é a Câmara de Vereadores. Sim. Sobre essa divisão das obrigações de cada poder, embora sejam harmônicos, instituídos harmônicos e independentes, tem ações que precisam ser feitas para entender, para que a comunidade possa entender a obrigação e o nível de atuação, melhor, o limite de atuação de cada um dos poderes, porque é senso comum e é fato conhecido que as pessoas confundem. Isso atrapalha o trabalho do vereador? Atrapalha. Atrapalha principalmente quando o vereador não entende isso, né? Eu já vi situações em que o vereador foi para a tribuna e disse, mas eu já pedi que o prefeito fizesse isso e ele não fez. Aí tu vê que a pessoa não tá tendo conhecimento qual é o papel do vereador. O que o vereador pode fazer, como eu falei, é uma indicação. Agora, se por um motivo qualquer, questão de planejamento, questão de recursos, o executivo não conseguiu executar aquilo ou não quis executar aquilo, é uma prerrogativa do prefeito. Ele tem todo o direito de dizer, não está no meu plano, não vou fazer. Então, nós como vereador não podemos exigir, mas eu já pedi que fizesse e ele não fez. Não, esse não é nosso papel. Nosso papel é fazer a indicação e ver se ele executa. Mas que ninguém pense também que isso diminui o poder do vereador. Não. Tudo que o prefeito faz tem que passar pelo crivo da Câmara de Vereadores também. Nós aprovamos no início do ano, como eu falei, um instrumento chamado Plano Plurianual, que é feito pelo prefeito municipal e é mandado à Câmara de Vereadores. E isso é exaustivamente discutido junto às comissões na Câmara de Vereadores. Depois aprovamos a lei orçamentária, que é o que estabelece o que vai se usar para executar esse plano. Isso passa por nós. Aí é que nós podemos interferir em alguma coisa. Podemos fazer uma proposta. Não, olha aqui, o recurso para a saúde é insuficiente, porque não constrói mais 10 ambulatórios, digamos, que nós achamos importante. Aí entra uma discussão e que se acaba até acordando, de repente, com o executivo, que isso deve ser feito. Mas uma vez aprovado, nós aí não interferimos mais. A nossa palavra já foi dada, isso que nós queremos que faça e isso que deve ser feito. Muito bem.
Então, vereador, vamos falar um pouquinho sobre a produção parlamentar do seu gabinete. A comunidade está vindo buscar informação, está vindo pedir as suas demandas. Como é que o gabinete está recebendo e como é que está esse volume, como eu falei antes, nessa saída, nesse pós-pandemia? A comunidade está vindo buscar de que ordem são as demandas prioritárias do seu gabinete hoje? Por uma questão assim bem natural, o pessoal procura mais pela questão de saúde, né? Eu também tenho um trabalho com o meio ambiente, então muita procura nesse sentido. Desde coisas, digamos assim, mais simples, tipo uma consulta médica, até coisas mais complicadas, fazer um programa para atender uma determinada pessoas, um segmento que sofre de uma determinada doença mais rara e que precisa ter uma programação especial para tanto. Então, continua sendo isso aí. Agora, pela pandemia diminuiu muito. Como eu falei, é a terceira vez que eu sou vereador. E realmente, assim, hoje, a visita do nosso cidadão, da nossa população, é mínima. Poucas pessoas nos procuram, mas procuram também. Muito mais nesse sentido. E nós estamos passando uma situação complicada da saúde, que eu falei. Metade do recurso praticamente vai lá para o Covid, né? Então, acaba o município não conseguindo colocar à disposição tudo aquilo que o cidadão necessita. Mas eu acho, mesmo assim, que está se atendendo sim, isso quase tudo. E é uma coisa interessante, porque antes de 1990, ou 91, antes da Lei Orgânica do SUS, lembram os mais antigos que tudo quem pagava era o cidadão. Aquele que tinha a carteirinha amarela, aquela do INAMPS, ou do INPS, tinha consulta e tinha medicamento e alguns exames. Quem não tinha isso tinha que recorrer ao Estado que dava para aquela pessoa considerada, veja bem, indigente. Era uma pessoa pobre, ela não tinha como pagar exames. Bom, a partir de 1990, a Lei Orgânica do SUS diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. Portanto, não tem que ter carteirinha nenhuma mais, basta ser cidadão brasileiro, ele deve ter acesso a todos os exames, todos os medicamentos, todas as internações, todas as consultas. Isso encareceu muito, muito, muito a assistência à saúde. Imagina o que se gasta hoje. Eu imagino que o orçamento anual da saúde, estou imaginando, não quero que anote sempre que não deve ser isso aí, que deve estar em torno de 300 milhões de reais. Isso tem que estar disponível para atender toda essa demanda. Então, é fácil de ver que muitos não vão ter a sua demanda atendida por falta de recurso, né? Embora cada prefeito, cada governador e o governo federal se faça coisas e coisas para ter esse recurso, mas nem sempre tem, porque o orçamento da União é único, ele não se estabeleceu que para a saúde aqueles tantos milhões, não tem de onde tirar para suprir isso aí. Mas realmente hoje nós estamos fazendo uma ginástica muito grande para atender toda a demanda dentro da saúde, né? Então, o senhor nos contou que, obviamente, por afinidade com o tema saúde, as demandas que chegam no teu gabinete são mais voltadas a essa área. Então, como é que o senhor enxerga essa diversidade de profissionais dentro dessa 18ª legislatura? Porque tem o pessoal do esporte, tem o pessoal da saúde, tem o pessoal da educação. É fundamental que o parlamentar mantenha a sua bandeira durante todo o seu mandato? Eu acho que sim. Agora, lembra uma coisa. Quando tu é eleito vereador, tu não é vereador de um segmento, de uma área, digamos assim, dentro da administração pública, dentro do público, tu é vereador de qualquer área que for chamado. Porque tu recebeu o voto de pessoas que queriam que tu atendesse a saúde, queriam que tu atendesse o esporte, queriam que atendesse outras áreas também. Então, quando tu é eleito vereador, tu tem que atender qualquer coisa. E aí é importante ter conhecimento mais ou menos profundo de qualquer área também, né? Perfeito. O senhor, como presidente da Comissão Especial de Atualização do nosso Regimento Interno,
Pode nos contar algumas ações que esse grupo de trabalho manteve durante esse período na busca das melhores soluções para a reforma do nosso regimento e como que isso vai afetar os trabalhos diários da Câmara de Vereadores? Muito importante. Veja assim, o nosso regimento interno, que é a Constituição da Câmara de Vereadores, a Constituição da Câmara de Vereadores se chama regimento interno, do município se chama Lei Orgânica do Município, e do Estado e da União se chama Constituição Estadual e Federal. Portanto, nós começamos um trabalho no ano passado de reforma da nossa Constituição, isto é, o nosso regimento interno. Por quê? Porque ele estava desatualizado, o mundo evoluiu muito e a cada ano surge coisa nova, então havia necessidade de fazer essa reforma e ela foi feita. Essa reforma foi feita. Ela deve, na semana que vem agora, o trabalho já cair na mesa da mesa diretora, deve daí passar pela aprovação dos 21 vereadores e passa a vigir, passa a funcionar para aquele momento. O que muda isso? O novo regimento interno, ele, de certa maneira, ele enxugou um pouco algumas coisas que já não tinha mais sentido. Embora respeitando que isso é um parlamento, quer dizer, local de se falar, existia muito espaço que se falava, mas que não se dizia muita coisa. Fugia do assunto que era importante. Agora não, isso mais não foi fechado de tal maneira que tudo que for dito ali tem que ser dentro de uma necessidade. O vereador tem que ter capacidade de resumir aquilo que ele quer, digamos, em 3 minutos, e não em 5, 7, 10, 15, que às vezes tornava uma sessão comprida, mas que não dizia muita coisa. Isso vai ser modificado e, no meu ponto de vista, evidentemente alguém pode achar que não, isso vai trazer benefício à Câmara de Vereadores e à nossa comunidade, que muita gente está nos assistindo e que às vezes não tem interesse em ouvir aquilo e tal. O que interessa é trabalhar aquilo que é a finalidade da nossa Câmara de Vereadores, que é ou fazer a lei, ou criar alguma situação nova, né? Aprovar aquilo que o Executivo nos manda. Porque é importante se diga também, André, que tem 2 maneiras de fazer lei, né? A necessidade da lei. A lei que o Executivo nos manda, que vem de lá, tem que ser avaliada pelos vereadores, e a lei que o próprio vereador acha que é importante que ele precisa fazer. Isso tem que ser muito bem analisado. Se analisa nas comissões, o trabalho das comissões também ela vai ficar mais ágil, porque o mais importante num parlamento não é o discurso aquele que se faz ali na plenária, que ela acontece na segunda e na quarta-feira. O mais importante é o trabalho que os vereadores fazem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e que pouca gente sabe que isso acontece. É o trabalho das comissões, onde se avalia cada projeto de lei que vem do Executivo, do próprio vereador. Esse trabalho é exaustivamente em cima daquilo, se discute bastante, se propõe as modificações se for necessário, para depois ir lá para o plenário para ser votado. Isso é uma coisa importante, que as pessoas têm que entender isso aí, né? O vereador, ele não trabalha só naquele momento lá, ele trabalha diariamente em cima disso aí. Fundamental esse trabalho que o vereador faz fora lá da tribuna do discurso. O senhor pode nos falar um pouquinho sobre a comissão de ética, a importância da criação de uma comissão de ética e a necessidade de tê-la para balizar os trabalhos do Legislativo? Sim. A comissão de ética, veja que interessante, ela foi criada em 2001, há bastante tempo. Mas nunca se criou, veja bem, e não estou criticando ninguém aqui, o Código de Ética, né? O que quer dizer isso? Nós temos uma comissão de ética que deve avaliar o comportamento do vereador. Mas não tem o código que diga como é que é esse comportamento. Regulamento. Vou dar um exemplo assim. Será que é ético o vereador ir na tribuna e bater na tribuna e ofender uma pessoa com uma palavra de baixo calão? Todo mundo vai dizer assim, não, isso não é ético. Sim, mas está escrito aonde que não é ético? Então, há necessidade, ou havia necessidade, de se criar o código que norteasse
quem vai avaliar se aquela postura do vereador foi ética ou não, né? É ético um vereador estar discursando e o outro aqui embaixo sentado ficar batendo boca com ele? Provavelmente vão dizer que não é ético. Tá bom, mas está escrito aonde que não é ético isso? E tinha que estar escrito em algum lugar. Então a nossa proposta, essa outra comissão que nós assumimos com o presidente, foi justamente criar esse código de ética que em qualquer lugar, qualquer entidade que tenha comissão de ética na medicina, na odonto, no direito, né, tem a comissão que julga as situações, mas tem um código que diz o que é ético e o que não é ético. Essa comissão está trabalhando, eu tenho a pretensão de dizer que no máximo em 2 meses também vai vir para o plenário para ser aprovado o código de ética. Aí tem comissão de ética, que vai julgar o comportamento dos vereadores, e vai ter um código que vai servir de base para fazer esse julgamento. Muito bem. Nosso programa Câmara Entrevista está chegando ao final. Para finalizar, então, a gente quer agradecer, vereador Grando, a tua disponibilidade de estar conversando aqui com a TV Câmara, mas também de atender toda a comunidade. Então, muito obrigado pelo... Eu que agradeço, André. Eu acho que é muito importante e dentro daquilo que se fala bastante hoje, que é a transparência, vocês nos ajudam a fazer isso. Fazer o esclarecimento necessário, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E nosso Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Obrigado a você que nos assistiu. Fique à vontade para curtir, compartilhar e recomendar os conteúdos produzidos aqui pela equipe da TV Câmara de Passo Fundo, porque aqui você tem informação do Poder Legislativo para toda a comunidade. Se inscreva no nosso canal do YouTube, no TV Câmara Passo Fundo. Siga os nossos perfis no Facebook, @Câmara Passo Fundo e também no @TV Câmara PF. E também no Instagram, pelo @Câmara PF e @TV Câmara PF. Ou ainda baixe o nosso aplicativo na sua Play Store. É só buscar por TV Câmara Passo Fundo. Obrigado por nos assistir e até o próximo Câmara Entrevista. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.